Salve, sentinelas! Aqui é o Universo Proibido. E hoje, a verdade vem à tona. Você já pensou na ironia disso tudo? Durante anos, a DC construiu Henry Cavill como o símbolo máximo de esperança, o Superman de uma geração. E agora, quando o estúdio finalmente decide recomeçar do zero, surge o rumor mais insano e mais potente desde o reboot. Henry Cavill pode estar voltando, mas não como Clark Kent, e sim como Bruce Wayne. Antes da gente se aprofundar nesse colapso de identidades, já se inscreve no canal. Sério? A gente tá prestes a bater uma meta importante aqui no Universo Proibido. E cada inscrição ajuda esse conteúdo a continuar desvendando as verdades escondidas do multiverso. Se você é daqueles que querem enxergar o que os outros não estão vendo, esse é o seu lugar. Agora, segura essa imagem. Cavill, de traje preto, olhar sombrio e o símbolo do morcego estampado no peito. Não é montagem tosca de fã. São fotos que vazaram e que casam perfeitamente com os planos que James Gunn vem sugerindo nos bastidores. Pode parecer delírio de internet, mas tem um detalhe nessas imagens que ninguém fala e que liga direto com um teste de elenco de anos atrás. Já volto nisso. O que está em jogo aqui não é só uma escalação ousada. É uma redefinição completa dos arquétipos da DC. Clark e Bruce sempre foram extremos opostos. Luz e sombra, fé e controle. E Cavill, que carregava o sol no peito, agora pode ser o escolhido para habitar as sombras. Isso não é só curioso. É simbólico. É provocação narrativa. E, talvez, reparação. Se esse conteúdo tá te conectando com as verdades do multiverso, já deixa o like e entra pra nossa linha secreta de inscritos. Quando Henry Cavill apareceu de surpresa na cena pós-créditos de Adão Negro, a internet explodiu. Aquilo parecia o início de uma nova fase, mas era, na verdade, o último suspiro de uma era. Nos bastidores, James Gunn e Peter Safran já sabiam. Cavill não voltaria como Superman. O plano era outro, um reboot total, um universo mais jovem, mais conectado, mais planejado, nas palavras do próprio Gunn. O problema é que ninguém avisou Cavill com antecedência. Ele foi chamado de volta, gravou sua participação, deu entrevistas e dias depois foi descartado. Gunn admitiu que foi injusto. Disse com todas as letras: foi mal conduzido. E foi mesmo. Por quê? Além de um ator respeitado, Cavill carregava nas costas o peso simbólico do Superman desde O Homem de Aço. Um filme que pode até dividir opiniões, mas que reconstruiu o mito para uma nova geração. E esse tipo de construção não se deleta assim, do nada. O público sentiu. A comoção nas redes não foi só por uma mudança de ator. Foi pelo fim abrupto de uma ideia. Cavill era mais do que um intérprete. Ele se tornou, para muitos, o elo perdido entre o Superman clássico e uma DC que ainda tentava encontrar seu tom. E quando Gunn puxou o freio, o estúdio perdeu não só um rosto, perdeu também confiança. Porque quando você promete algo e volta atrás, o fandom não esquece. E talvez seja justamente por isso que o nome de Cavill continua girando como um satélite ao redor da nova fase do DCU. Não oficialmente, mas nos bastidores, nas entrevistas, nas especulações. Gunn não quer queimar essa ponte por completo, e o motivo pode estar ligado a algo que vai além de Superman. Existe um desejo de corrigir a rota, mas a forma como isso será feito ainda está envolta em sombra, literalmente. A escolha de Cavill para Bruce Wayne não surgiu do nada. É fácil imaginar isso como mais um delírio de fã. Até você lembrar que, anos antes de vestir o símbolo do S, Cavill já havia feito testes como Batman. Isso mesmo. Antes de O Homem de Aço, ele foi cogitado para interpretar o Cavaleiro das Trevas em projetos que nunca saíram do papel. Na época, era jovem demais para o papel. Mas agora, com o físico imponente e a maturidade de tela que conquistou, a equação muda completamente. James Gunn já deixou claro que o novo Batman será apresentado em The Brave and the Bold, um filme centrado na relação entre Bruce e seu filho Damian Wayne, o Robin mais agressivo e instável das HQs recentes.
Isso significa que esse Batman não será um iniciante. Ele será um veterano, um estrategista sombrio que já passou por perdas e traições. E quem melhor do que Cavill para entregar essa intensidade silenciosa, esse peso emocional que um Bruce experiente exige? Existe ainda um elemento visual que não pode ser ignorado. As imagens vazadas, não confirmadas, mas extremamente detalhadas, mostram Cavill em um traje do Batman que lembra muito a versão dos Novos 52. Armadura reforçada, visual militarizado, sem tanto foco na leveza do detetive e mais na brutalidade do guerreiro. É um Batman mais físico, quase um tanque humano. E convenhamos, isso tem tudo a ver com o que Cavill representa na tela. A própria voz dele, grave, contida, com aquele sotaque britânico quase limpo, já carrega o peso de um Bruce Wayne amargurado. E é aí que a escolha se revela menos absurda do que parece. Não se trata apenas de reciclar um ator. É sobre aproveitar o capital simbólico de alguém que já representa força, honra e isolamento. Alguém que foi tirado do centro do palco, mas pode voltar pelas sombras. Só que tem um detalhe nisso que quase ninguém está comentando. E esse detalhe pode mudar tudo o que achamos que sabemos sobre essa versão do Batman. A DC tem uma longa tradição de brincar com identidades trocadas, realidades paralelas e versões alternativas de seus heróis clássicos. Nos quadrinhos, não é raro vermos Bruce Wayne usando o traje do Superman, ou Clark Kent atuando como Batman. Um dos exemplos mais impactantes acontece em Superman, Speeding Bullets, um clássico da linha Elseworlds, onde Kal-El é adotado pelos Wayne e cresce como um Batman kryptoniano. O resultado é uma figura que mistura a brutalidade de Bruce com os poderes absolutos de Clark. O mais curioso, ele se torna mais sombrio que os dois. Outro caso marcante vem de Justice League. Gods and Monsters, uma animação em que Superman, Batman e Mulher Maravilha são versões completamente diferentes dos originais. Ali, o Batman é Kirk Langstrom, um cientista que virou uma criatura vampiresca. Mas o que importa nesse contexto é a ideia de que a marca Batman é flexível. Ela pode se adaptar, mutar, assumir formas inesperadas. A identidade do morcego é um arquétipo. Não é só Bruce Wayne, é uma máscara que representa trauma, justiça e paranoia. E Cavill, mesmo vindo da luz do Superman, pode carregar essas sombras com autenticidade. Nos próprios Novos 52, que Gunn costuma citar como inspiração estética e narrativa, tivemos momentos em que Bruce foi substituído por outros personagens. E não foi um escândalo. Pelo contrário, a ideia de ver alguém improvável assumindo o manto, como quando o comissário Gordon virou Batman com uma armadura mecânica, sempre gerou debates intensos. Porque o Batman, no fim das contas, é o símbolo. E o símbolo, mais do que o homem por trás, é o que move a mitologia. Então, se Cavill de fato assumir o papel, isso não seria uma traição à lógica da DC. Seria uma continuidade criativa. Um movimento que já foi testado antes, em papel e em tela. E que agora, no cinema, pode ganhar uma nova dimensão. Especialmente se a intenção de Gunn for fundir arquétipos, misturar legados e criar um Bruce Wayne que pareça, ao mesmo tempo, familiar e totalmente inédito. Mas tem uma coisa que liga todos esses Batmans alternativos. Eles sempre vêm com um custo. Uma perda, um segredo, ou uma raiva mal resolvida. E se for esse o caso, Cavill está prestes a interpretar o Batman mais ferido da história recente. Se Henry Cavill realmente for o novo Batman, o impacto vai muito além da troca de personagem. É uma mudança de eixo simbólico dentro do próprio DCU. Até agora, os fãs estavam se preparando para um reboot completo, um hard reset, com rostos novos e trajetórias do zero. Mas a reinserção de Cavill nesse novo universo, em um papel tão central, quebra essa lógica. Reaproveitar um ícone do passado não é reboot puro. É reconstrução seletiva. É retcon emocional. E esse movimento pode revelar algo mais profundo no plano de James Gunn. A presença de Damian Wayne no primeiro filme da nova fase já sugere que esse universo vai começar com histórias avançadas, heróis experientes, legados em andamento.
Então, talvez não vejamos o nascimento do Batman, mas sim o peso de suas escolhas. E Cavill, com o histórico de ter vivido um herói em crise moral, como foi seu Superman em Batman v Superman, carrega esse tipo de carga com naturalidade. Se ele for mesmo o Bruce Wayne dessa nova fase, a relação com Damian ganha outro tom. Não é só um pai distante, é um homem que perdeu tudo, foi descartado como símbolo de esperança e agora precisa aprender a ser mentor de alguém tão instável quanto ele já foi. A ideia de ver Cavill no centro de um DCU mais sombrio, mais tático, menos épico e mais pessoal casa perfeitamente com a proposta de The Brave and the Bold. A armadura pesada, o tom de voz seco, o olhar endurecido, tudo aponta para um Batman que já passou do ponto de retorno. E isso afeta também a arquitetura do universo. Um Bruce mais velho sugere que outros heróis também estão em estágios avançados. Onde está a Liga da Justiça nesse cenário? Onde está Clark? Ou melhor, será que ele existe? A ausência de Superman nessa nova linha do tempo pode ser justamente o que abriu espaço para Bruce virar o eixo central. E aí, Cavill se torna o símbolo que sempre foi, só que do lado oposto. Só que tem uma última teoria circulando, e ela pode derrubar tudo isso que acabamos de construir. E se Cavill não for Bruce? E se ele for Thomas Wayne? Existe uma possibilidade que vem ganhando força entre os fãs mais atentos, e que altera por completo o papel de Henry Cavill dentro do novo DCU. E se ele não for Bruce Wayne? E se na verdade Cavill estiver escalado como Thomas Wayne, o Batman da linha do tempo alternativa de Flashpoint? Essa versão do personagem é brutal, mais violenta e profundamente marcada pela tragédia. Em vez de perder os pais, foi o filho, Bruce, que morreu no beco. Isso transformou Thomas em um justiceiro movido por raiva, que age fora dos limites morais do Batman tradicional. Um homem em constante desespero, guiado mais pela dor do que pela lógica. E isso abre um leque de possibilidades narrativas muito mais densas. Cavill, nesse contexto, seria a peça de ligação entre o DCU antigo e uma linha do tempo divergente, algo que encaixa perfeitamente com os eventos vistos em The Flash e com o tom sombrio que Gunn deseja imprimir em certos projetos. O público já reconhece Cavill como um herói que sofreu traições, perdas e injustiças. Vê-lo agora como Thomas seria mais do que coerente. Seria simbólico. Um eco do Superman que ele foi, agora pervertido por tudo que perdeu. Além disso, escalar Cavill como Thomas Wayne evitaria o problema da sobreposição com Bruce jovem, que provavelmente será introduzido em paralelo na nova cronologia principal. Isso permitiria explorar narrativas multiversais, manter Cavill no radar sem bagunçar a continuidade, e ainda dar ao público uma versão sombria do Cavaleiro das Trevas, sem apagar os novos atores escalados para o futuro. Esse tipo de estratégia já foi testado com sucesso em The Batman Who Laughs, nos quadrinhos, e nas versões alternativas da animação Flashpoint Paradox. Em ambos os casos, a figura do Batman distorcido serviu como espelho do que o herói tradicional poderia se tornar em circunstâncias extremas. E Gunn, que já declarou seu amor pelas versões mais obscuras dos personagens, certamente conhece esse material. No fim das contas, Cavill pode ser o novo Batman. Mas talvez não da forma que todos estão imaginando. E é isso que torna essa história tão poderosa. Ela desafia expectativas, mistura símbolos e coloca um ator marcado pela esperança no centro das sombras. E aí, sentinelas. O que vocês acham? Cavill tem espaço nesse novo universo como o Cavaleiro das Trevas? Ou estamos prestes a ver uma virada ainda maior? Comenta aí embaixo, porque a conversa não acaba aqui. E no próximo vídeo, a gente vai analisar o futuro de Damian Wayne no DCU. E por que ele pode ser o Robin mais perigoso da história.